Olá a todos! Mais uma vez aqui dando prosseguimento a esse projeto do Pod Lopes, né? Um projeto que surgiu aí uns 7 meses mais ou menos. E hoje eu tenho o orgulho de receber Fernanda Gatti, é uma terapeuta holística, né? Então todas essas dúvidas que a gente tem sobre nós mesmos, sobre pessoas, sobre relacionamentos, e que algumas vezes a gente já tratou aqui no programa. Depois a gente vai comentar. Mas hoje a Fernanda vai, nós vamos falar um pouco de saúde mental, né, visto que o título do programa, né, é mais ligado à saúde mental, né, o título é Tá Todo Mundo Louco, né, que é uma referência até à música do Silvio Brito, né, que é um cantor brasileiro, né, da década de 60, 70, enfim. Vamos tratar dessa situação e das barras de acesso. A gente vai começar, né, com a Fernanda tratando disso. Então, fique à vontade, Fernanda, para fazer as suas considerações iniciais. Boa tarde a todos. Primeiro, eu quero agradecer pelo convite. Bom, nós vamos falar um pouco do que são barras de axis. Sim. Muitas pessoas têm dúvidas, né, do que se trata. As barras de axis são 32 pontos, né, que nós temos aqui em volta da nossa cabeça. Sim. E quando eles são tocados suavemente, oferece para o teu corpo um relaxamento profundo. E não só um relaxamento profundo, então a parte assim mental, né, como são 32 pontos que estão ligados a diversos setores da sua vida, Sim. Dinheiro, controle, criatividade, relacionamentos. Então, todos os pensamentos, sentimentos, emoções que você tem em relação a esses temas da sua vida, que não estão te agregando, pelo contrário, que estão atrapalhando, quando tocados, eles liberam todos esses traumas, vamos dizer assim. Então, assim, eu tenho um pensamento negativo em relação a relacionamento, por exemplo. Vou pegar um que a gente ouve muito aí por aí. Homem não presta. Então, assim, isso daí é algo que você ouviu, é algo que você comprou e você acredita que isso é uma verdade. E aí o que acontece? Você começa a sempre embarcar em relacionamentos que não engatam. Sim. Então, muitas vezes abusivos, inclusive, né? Sim. Você já traz aquele estigma, aquela coisa ruim, né? Que o homem não presta, né? Isso. Então, quando você passa por uma sessão de barras, você tem essa oportunidade de deletar essas informações equivocadas que você recebeu ao longo da sua vida, desde lá da barriga da tua mãe. Sim. E você deleta, então acontece o seguinte, um espaço é criado ali para que você possa criar novas possibilidades. Nós brincamos que são infinitas possibilidades de você receber daquilo. Sim. De um relacionamento novo, né, de você ter mais saúde, mais criatividade, mais dinheiro, mais alegria. Sim. Então, as barras de axis, elas trabalham essas questões. Ela é uma terapia energética, mas também corporal. Então, o pior que pode acontecer quando você faz uma sessão é você ter esse estado de relaxamento profundo no teu corpo, como se tivesse feito mesmo uma meditação ali por horas. Sim. E o melhor que pode acontecer é você começar a ver que a sua vida está tendo um pouco mais de facilidade. Então, às vezes, vai alguma situação ali que você se irritava, né? Você não se irrita mais com aquela situação, você consegue resolver de uma forma tranquila e fluida. Então, são benefícios sutis que vai acontecendo ao longo da sua vida, Sim. que você percebe que o seu posicionamento está diferente do que era antes. Você fala, uau, antes, se isso acontecesse novamente, eu não ia reagir dessa forma. Sim, perfeito. E aí você percebe que você está mais tranquilo e você passa por tudo com mais facilidade. Tá. Eu gostaria que você se aprofundasse, então, né, nesse tema, mas antes eu queria meio que contextualizar a terapia holística, né, a importância da terapia holística e quais as ramificações, os ramos da terapia, isso numa pincelada mesmo, né? E antes disso eu gostaria de falar uma coisa, né, que de repente a gente vem falar de espiritualidade, de terapia holística, de repente a pessoa interpreta que seja uma coisa meio que mística,
né, meio ligada à religião, mas não nesse, não. As barras de Axis, né, eu não sei se o seu termo correto é esse, são uma prática não religiosa e não espiritual, não exigindo nenhuma crença específica para funcionar. Então, é quase que uma ciência, é quase que uma coisa física. Já é comprovado. Já é comprovado, perfeito. Né? Reconhecido, inclusive, por alguns organismos aí, alguns, né? O SUS da vida aí, né? Nós temos 2 estudos de 2 neurocientistas americanos, que é a doutora Terry Rope e o Dr. Jeffrey Fanin. Sim. E eles fizeram um estudo com os eletroencefalogramas. Perfeito. Então, pegaram um grupo de pessoas que fizeram barras de Axis e que não fizeram barra de Axis. Sim. Então, as pessoas que passaram pelas barras, pela sessão, eles mapearam, né, pelo exame ali, Sim. que elas começaram a sessão com o cérebro, né, principalmente essa parte frontal, avermelhada, né, que é um cérebro muito ativo, e no final da sessão já viu que mudou a cor, que começou a ir para o azul, para o verde. O que aconteceu? Teve uma baixa da frequência mental, que indica o relaxamento profundo. Sim. Então, isso é muito bom, porque essa comprovação já diz que não tem nada a ver com religiosidade, né? Que é energia, né? O nosso campo, né? O nosso corpo aqui, ele é um campo energético, né? Dentro desse corpo aqui, né? A gente não estuda física, íons, elétrons e prótons, faz parte dessa Isso é uma matéria. eletricidade, exatamente. É uma energia que está animando o nosso corpo. Exato. Corpo que é... Então, quando é tocado, matéria, os pontinhos, libera essa carga eletromagnética que está ali, Sim. que não está te beneficiando, né? Então, você começa a liberar para você ficar mais relaxado. Mas é muito interessante. Então, essa barra ela foi criada em 1990 pelo norte-americano Gary Douglas, né? O nome dele deriva do conceito de acesso à consciência. Você fala alguma coisa durante esse tratamento, durante esse procedimento, ou é só o toque mesmo, é só a energia das suas mãos? Como é que funciona isso? Essa é a mágica. Olha, que beleza. Para fazer, né, para você passar pela sessão, a pessoa não precisa me falar nada. Que maravilha. Porque nós vamos pela energia, né? As barras, elas são tão mágicas que eu, Fernanda, pergunto para o corpo daquela pessoa, não vou perguntar para a pessoa, eu pergunto para o corpo, o que se requer aqui? O que a gente precisa trabalhar aqui? Sim. E aí fazemos o que se requer, né? Aplicamos a sessão e a pessoa não fala nada. Tem pessoas que gostam de conversar? Tem, ok. Não existe certo e errado dentro das barras. Eu já peguei pessoas durante a sessão que falam, nossa, você tocou nesse ponto aqui e eu acabei de ter uma ideia. Eu falei, olha, é justamente no ponto da criatividade. Como pode melhorar? Aí a pessoa fala, não, eu vou anotar aqui porque isso daqui era um problema que eu precisava ter ali uma solução para aquilo. Ok, tem pessoas que dormem, né? Tem pessoas que, né, entra mesmo, muda e sai calada. E tá certo, não existe nada de errado, né? Diferentemente, né, das terapias tradicionais, né? Tem muitas pessoas que às vezes não querem ficar fazendo aquela repetição, né, da história, né, tocar o dedo na ferida. Sim. Então as barras, elas são mágicas por causa disso. A pessoa só deita ali na maca ou na cadeira, 360 graus, e ela vai receber a sessão. E ela vai sair de lá diferente. Diferente, transformada. Né? Alguns traumas, algumas coisas assim que ela possa ter também, uma coisa meio que mal resolvida, ela consegue, com esse procedimento, resolver isso. Sim, é possível. Tem um ponto chamado traumas, né, dentro das bases e a gente trabalha. Aí você recebe, para que você faça esse procedimento, você é uma terapeuta, você recebe um treinamento, né? Tem uma... Para você ser praticante de barras de Axis, você tem que fazer um curso de um dia, que é uma imersão. Sim. Então, você passa amanhã na parte teórica estudando, né, todo o conceito, a teoria das barras, e na parte da tarde você vai para a prática. Então, você vai aprender esses pontos, né, como você vai trabalhar aqueles pontos, né, porque são 32, você precisa saber a localização deles e tudo mais. E aí, depois disso, se você quiser trabalhar com a ferramenta, né, porque você recebe um certificado internacional, você pode aplicar as sessões e receber por isso,
Ou não, eu não quero trabalhar com a ferramenta, Fernanda. Eu quero aprender para aplicar na minha família, nos meus amigos, né? Nas pessoas próximas. Sim. Tudo bem também. Sim, perfeito. As pessoas, nós temos dores físicas, né? Psíquicas, muitas pessoas, por essa loucura, essa competição toda que a gente tem aqui, né? E até por atitudes mesmo. O que a gente quer da vida, né? O que eu quero, de repente, pode ser diferente do que você quer. A minha expectativa de vida pode ser muito diferente de você. Ela pode ser um pouquinho mais espiritualizada, um pouquinho mais... que eu seja uma pessoa mais generosa, que eu busque realmente dar sentido à vida, fazendo um trabalho mais comunitário. E outras pensam na prosperidade, né? Inclusive, eu sempre falo a respeito de prosperidade. Não é nenhuma frase minha. Eu ouvi de uma pessoa com a qual eu trabalhei durante um tempo, e aí ela me deu uma definição perfeita do que vem a ser prosperidade, né? Prosperidade é simplesmente a ausência da necessidade. É perfeita essa frase, né? E esse procedimento, ele trata tanto dores físicas quanto psicológicas? Sim. Porque Vamos lá. é uma terapia corporal, que o seu corpo vai receber. E é uma terapia mental, né? Energética. As barras, ela tem isso de... Se você tiver com algum desconforto, lembra que a gente vai trabalhar pensamentos, sentimentos e emoções. Então, assim, quando você tem algo no seu corpo físico ali te incomodando, a gente tem que lembrar que aquilo advém de alguma emoção ou um sentimento. E reverberou ali. O último estágio foi o físico. Então, sim, né? Já atendi pessoas que estavam com dorzinha no joelho. Fernanda, fiz a sessão, não estou sentindo dor no joelho. Uau, como pode melhorar? E dentro das barras de Axis também tem a gente trabalha com perguntas. Fernanda, o que são essas perguntas? Né? Tem pessoas que ficam assim confusas. Quando você tiver com algum problema, você tem que perguntar, como pode melhorar? Porque se você tentar ir atrás de uma resposta para aquele problema, você se limita. Porque às vezes aquele caminho onde você busca aquela resposta não é por ali que você tem que ir. Então, quando você joga a pergunta para o universo, como pode melhorar isso daqui? Ele vai falar, ok, vamos ajudá-lo. Então, as respostas podem vir de qualquer canto. Sim. A partir do momento que você mentaliza isso e joga para o universo para que ele te responda isso mesmo, né? Porque se a gente tá com algo ali que está incomodando, a gente quer resolvê-lo, mas da nossa forma, né? Lembrando que a gente quer ter o controle. Então, assim, quando a gente também vive dessa forma de querer controlar pessoas, situações, não flui. Não flui, né? Não. Porque isso não está no nosso controle, né? Não. O que o outro pensa, o que o outro vive, o que ele sente é sobre o outro, né? Não é sobre nós. E o contrário também vale, né? Vale. É sobre nós. A única coisa que nós temos são escolhas. Sim. E para cada escolha há uma consequência, né? Tem. Você plantou e vai ter que colher alguma coisa. Não dá para plantar jaca e colher banana, por exemplo. Isso. Né? Por isso que tá aí. O que você escolhe hoje que você não escolheria? Sim. Isso. Mas a gente está falando de uma situação, eu sempre falo isso, algumas pessoas ficam até bravas comigo. A gente está falando da situação normal, né? De temperatura e pressão. Mas a gente é um universo, Fernanda. Nós somos 8 bilhões de pessoas, cada um pensando do teu jeito. E eu não tiro da cabeça que o homem é determinado pelo meio. Se ele nasceu num determinado meio, que todo mundo é palmeirense, por exemplo, a tendência dele comparação esdrúxula pra caramba. A tendência do cara é ser palmeirense também, né? Mas e tem meios piores, né? Situações piores. Ele é, de uma certa forma, determinado por ele. Existem as exceções, é claro que existem exceções à regra. Mas, e como que a gente trata essa questão também? Porque a gente, antes da gente começar, no briefingzinho, aí você falou que se todos fizessem esse tratamento, por exemplo, se todas as pessoas, o mundo poderia ser totalmente diferente, cara. Mas como a gente chegar nessa situação ideal? Isso que é fazendo de pouquinho em pouquinho. Né? Não tem como a gente abraçar esse mundo que tá o caos, né? Sim, tá o caos. Não tem como abraçar esse mundo que tá o caos. Mas você pode fazer a sua parte. Eu faço a minha parte. Então, assim, você passou ali por uma sessão, né? Lembra que você
ser aí indivíduo, você pertence a um círculo familiar, a um Sim, círculo nós somos social. seres sociais. Isso, então Embora você, indivíduos, somos seres sociais. então você veio desse meio. Então, assim, você fazendo, trabalhando assim mesmo, isso daí já vai liberando quem está próximo de você. Então as pessoas vão perceber que você também está ficando diferente. Perfeito. As pessoas Então vão isso ficando... é meio que contagiante. As pessoas vão ficando curiosas, Entendi. né? E isso aconteceu comigo, né? Porque eu também tinha uma crença assim que, né? Aquela crença da música Gabriela. Sim, Eu nasci assim, eu isso, sou assim, complexo eu vou de morrer Gabriela, assim. A gente já falou isso um pouco. Então não é dessa forma. Não é dessa forma. Nós Porque existe muito fechamento de questão, né? Eu sempre falei isso para minha filha, ó, não fecha a questão sobre as coisas, né? Existem valores, princípios que são, né, inegociáveis, né? Mas você fechar a questão, não, eu sou assim, eu vou viver assim, o meu comportamento é esse, mas que isso é até um certo egoísmo de um ser que vive em sociedade, né? E você também está limitando os presentes. Perfeito. Porque se você falar, Você fechou, né? essa é a minha opinião sobre isso, Sim. então o universo entende assim, então a gente não pode mandar algo diferente do que ela pensa. Perfeito. Né? É uma história, eu nem gosto de falar de política, quando eu falo é uma coisa muito mais macro, muito mais global, mas aconteceu essa semana, né, aqui no estado de São Paulo, tem certos acontecimentos aí da polícia, né? Que existe a câmera corporal e eles estavam cometendo chegou a jogar um cidadão ali da ponte, agrediram agora uma senhora, o filho estava errado, a comunidade mesmo, o pessoal mesmo chamou a polícia e houve uma agressão, uma senhora acho que de 70 e poucos anos de idade, os policiais agrediram essa dona e o governador reconheceu que ele estava errado. Ele era contra essas câmeras corporais, né? Inclusive ele vai melhorar ainda o funcionamento disso. Então, ele não fechou questão. Então, é uma atitude até louvável, não é falta de personalidade, né, característica pessoal, é uma mudança que é virtuosa, que é boa. Essa ideia de fechar a questão, não, eu sou assim, eu vou viver assim, mas e aí, que contribuição que você está dando para a sociedade, cara? De transformação, inclusive. Então, é perfeito isso, cara. Quem dera todos pudéssemos fazer essa barra de... Eu falo errado, é access. Barra de access. Access, Access. Isso. Que na verdade é acesso às barras. Sim. Que são essas, né? Por que são barras? Tem gente que fala, você vai passar uma barra no meu corpo. Não. Sim. É um pontinho, né? Então a gente tem esse pontinho aqui da cura. Então ele vem daqui até aqui, né? Sim. É uma barra imaginária que está em volta da sua cabeça. Por isso que chama barras de Access, né? Acesso às barras. Então, para que se chegasse a essa conclusão, né, houve uma espécie de uma tomografia, que você falou, né, das cores, que são diferentes e tal. E quem que é que identificou esses 32 pontos dessas barras? O Gary Douglas. Gary Douglas. 30 anos atrás. Mas claro que ele fez uma pesquisa, ele estudou pra caramba. Sim, e ele era da área, né? O Gary Douglas é uma pessoa que trabalha dentro dessa área da saúde, né, lida com pessoas, e ele chegou a uma fase da vida dele que ele perguntou, é só isso? Acabou aqui? Ele estava inconformado. Ele falou, o que mais é possível que eu ainda não considerei, né? E ele recebe um telefonema, né, do massoterapeuta dele para canalizar uma técnica. Sim. E aí, quando ele vai, depois que ele começou a questionar o universo, e aí ele descobre esses 32 pontos que ele canaliza. Sim. E é a partir desse momento que ele começa a ensinar sobre as barras de Access. Tá. Então foi quase que uma inspiração divina, talvez, do universo mesmo, para que ele identificasse esses 32 pontos. Sim, porque... Por que não 30? Por que não 10? Por que não 50? Por que 32? Porque são 32 pontos que está relacionado a setores importantes da nossa vida. Da nossa vida, perfeito. Tá? A gente poderia relacionar ou correlacionar isso com a acupuntura, por exemplo?
ou medicina chinesa, de uma forma geral, não? Porque também as agulhas elas vão nos pontos específicos que estão... Os pontos todos são interligados, né? Isso. Inclusive também é uma... Eu não sei exatamente o nome, mas também é uma terapia holística. Sim. Né? Eu acho que mexe com os pés, inclusive. A reflexologia. Reflexologia, A claro. auriculoterapia e a reflexologia Perfeito. trabalham os mesmos pontinhos. Então, Sim. dentro do pavilhão auricular, você tem esses pontinhos Sim. que refletem a todo o seu corpo físico. Sim. E esses pontos que estão, né, no pavilhão também estão na sola do teu pé. Sim. Igual. Tá. Então, ele vai trabalhar justamente questões físicas, né? Tem o meu estômago, o meu joelho, a minha coluna. Tá. As barras, ela tem um ponto que chama corpo. Então, ela vai trabalhar as questões do corpo físico. Tá. Mas os outros pontos são pontos que não são físicos. Sim. Que são, né, a criatividade, o relacionamento, o dinheiro, a esperança, Sim. os sonhos. Perfeito. E por aí vai. A gente podia fazer um paralelo. Fisicamente, o corpo físico, ele tem algumas obstruções. Sei lá, uma obstrução de uma artéria cardíaca, né, uma inflamação, alguma coisa assim que impede a passagem livre do sangue, por exemplo. Né? Tem a aneurisma, né, que é relacionado ao cérebro, mas também faz parte dessa grande cadeia de artérias, né? Se tiver uma obstrução lá, a pessoa fisicamente pode morrer. Então, a gente poderia fazer um paralelo, uma comparação, né, que esses pontos seriam pontos energéticos. Por que um está interligado com o outro e por que é ali que está acontecendo o problema? Que você toca naquele ponto. É meio que para desobstruir uma passagem de energia, não seria isso? Isso. É para você fazer a faxina. É tirar aquele lixo. Perfeito. Né? Lembra que o nosso cérebro, ele é que nem a memória de um computador. Nós Sim. temos as pastinhas mentais lá dentro. Sim. Então, a gente tem que acessar essa pasta, né, essas pastas, e ver lá o que está guardado que você não usa mais. Né? Então, a gente acessa as pastas. Bom, isso daqui já faz anos que eu não acesso isso. Para que tá? Só está ocupando espaço. Deleta. Nossa, essa situação que aconteceu lá em 1900 e bolinha, não sei o quê, não sei o quê. Isso daqui está contribuindo com a sua vida? Sim. Não. Deleta. Tá. É isso. As barras, ela faz o crossfit mental, é a faxina mental. Ok. E tá, você toca com as suas mãos, o que você transmite é a tua energia que faz com que a pessoa seja melhorada, ou seja, curada, ou é a própria pessoa? Eu queria entender um pouquinho melhor. É uma troca de energia. Uma troca de energia. Tá. Então, assim, quando a gente inicia as barras, a gente tem os pontos de energia para a gente poder acessar, né, essas informações. Sim. Então, enquanto eu estou fazendo a sessão, eu também estou recebendo daquilo. Sim. Eu também estou correndo as minhas barras. Então, todo ponto de vista que aquela pessoa tem em relação a algum tema, né, eu também posso ter ali. Então, eu também estou liberando em mim. Sim. Porque, de repente, ela até tem só que ele tá reprimido ali. Ela pode até ter uma consciência bacana ali, só que ela age de uma maneira diferente, uma maneira até reativa, e ela tá mostrando que ela, de repente, ela nem é, né? Ela pode ser uma boa. A essência é boa, não é isso? E olha só, isso que você perguntou é bem interessante. Não é dela, ela acha que é dela. Entendi. 98% dos pensamentos, sentimentos e emoções não são seus, é do outro. Do outro, né? Ela adquiriu aquilo lá, porque ela sempre ouviu. É o que você falou de crença limitante, né? Eu sempre me referi à crença limitante de uma maneira errada, agora eu vou gravar isso, né? Crença limitante é tudo que te limita, é um pensamento. Não precisa ser religião, o cara tá lá naquela região lá, e ele tem que se comportar daquela maneira lá. Também não deixa de ser uma crença limitante também, né? Que cria uma barreira para o cidadão ali. Mas são outras, são piores ainda, que são as psíquicas, as psicológicas, né? As crenças que você faz a si mesmo. Sim. O auto-julgamento. É um exemplo. Eu não sou bom em fazer isso. Sim. Ué, mas você já tentou? Perfeitamente. Eu tentei e não deu certo. Tentou mais uma vez? Tenta de novo, né? Entendeu? Você buscou ajuda, de repente, né? Pergunta também, né? É sobre isso. Então, assim, não se
auto-julgue, né? Quando você começa... O auto-julgamento, ele é mais cruel do que o julgamento do próximo, do outro. Perfeitamente. E, de repente, esse auto-julgamento te leva ao vitimismo também, né? Ah, eu não consigo, só dá errado comigo. E você se auto-sabota. Auto-sabota, perfeitamente. E aí fica naquele ciclo. E não sai. Vicioso, né? É ruim. Igual né? o ratinho que fica lá correndo. Exatamente. Não vai chegar a lugar nenhum, não né? Chega. Ou o cachorro que fica correndo atrás do rabo também, né? Mesma coisa. Exatamente. Ele nunca vai alcançar o rabo, né? Meu Deus do céu. Mas então, assim, tem que despertar. Tá. Né? As barras, ela é um convite para você despertar. Para você expandir sua consciência. Tá. Para você... né, falar, ok, o que mais é possível aqui que eu não considerei? Brinca com as perguntas. Hoje nós temos um exemplo de pergunta. A gente estava chegando aqui para gravar e não estávamos achando vaga. Sim. E eu falei para nossa colega que veio me trazer, né, para Edilene. Edilene, vamos... Você não me falou, mas eu imagino. Eu falei, universo, como eu posso ser mais sortuda para encontrar uma vaga de estacionamento? Aí abriu uma vaga, que senão não estava saindo. Eu sei disso. Né? Já me falaram isso já. Né? E às vezes dá certo, para mim dá certo mesmo. Eu falei, eu vou encontrar agora. A próxima, eu já dei umas 3 voltas, agora eu vou achar essa vaga também. Mas é mágico. E assim, você vê que funciona. Funciona, né? E isso eu estou passando também para os meus filhos. Sim. Meu filho de 10 anos fala... Ai, mamãe, eu não sou bom nisso, eu não sou bom naquilo. Eu falei, opa, como eu posso mudar isso? Já faz a pergunta. Sim. Como eu posso melhorar isso? Sim. Ah, eu não tenho sorte. Como eu posso ser mais sortudo? Perfeitamente. E já vou plantando essa sementinha. Sim, claro. Sim. Às vezes eu falava assim, meio que intuitivamente, eu falava isso para minha filha também, né? Não fala que você não sabe, fala que você não faz isso, não faz aquilo. Você é capaz, você já tentou, né? É igual a história de gostar ou não gostar de um prato, né? Não gosto de jiló, mas já comeu jiló? Já provou, pelo menos? Então, é a tua história. Isso. Tem que experienciar primeiro. Experienciar, claro. Experimentação, claro. Se forem coisas boas, tem coisas que você não precisa nem experimentar para você saber que é ruim, né? São as escolhas, né? Você pode fazer o que quiser na tua vida. Isso é uma coisa que eu já guardo, né? Até pela criação da minha filha. Não tem não. Você não, sozinho, você pode o que você quiser. Não pode, melhor dizendo. Você pode o que você quiser. Pode entrar na frente de um carro, pode fazer o quê? Pode usar droga, pode fazer o que você quiser. Mas você tem que saber das consequências das suas escolhas. É isso. Porque somos seres, né, livres e, né, donos das nossas escolhas. Né? Exatamente. Só que a gente vai ter que pagar por elas. Né? Você é responsável pelas suas escolhas. Totalmente responsável. Então, assim, vamos fazer escolhas que te traga mais leveza, mais alegria, mais facilidade. Perfeitamente. Porque a vida não é leve, né? Já me falaram isso, né? A vida é pesada, se é você dura. acreditar que ela é dessa forma. Não, mas eu não digo que não é leve, você tem que acordar cedo, tem que dar um ralo danado, às vezes muitas vezes sol, chuva. Não é muito fácil, mas também é bom também, né? Então, mas aí vamos olhar, ter um novo olhar. Ok, tá chovendo hoje. Ok. Como pode melhorar isso aqui? O que a gente pode fazer? Não dá para fazer ao ar livre? Vamos procurar um lugar que seja coberto. Sim. Né? Nós fizemos um evento agora esse ano chamado Setembro Amarelo, que é em prol da conscientização e prevenção do suicídio, da saúde mental. lá em Ilhabela, e tá uma previsão de chuva. Então, eu já comecei pedindo para o universo para clarear aquele céu. Sim. Clareou. Deu certo. Deu certo, mas uma hora ele mandou lá uma garoazinha mais forte. Mas, de repente, já tinha aparecido um espaço coberto. Sim. Então, assim, como pode melhorar? Sim. Algo de ruim aconteceu naquele momento, mas ficamos na pergunta, como pode melhorar essa situação? Sim. E nos movemos para um lugar coberto. Tá. Pronto. Você me passa uma tranquilidade, uma serenidade que poucos de nós temos. Eu sou um cara ansioso pra caramba. Então tem que fazer barra de axis. Pode ser isso, eu vou fazer. Não, da outra vez, as meninas que vieram aqui, a Tica e a Elisângela, mais a Tica, né? Chegou à conclusão que realmente eu sou ansioso, né? Porque quando eu vou fazer uma pergunta pra você, eu fico fazendo, parece uma metralhadora giratória. Mas aí tô falando, mas é meu jeito, mas eu posso mudar, perfeitamente. Essa sua serenidade, essa tua tranquilidade, essa paz que você transmite, você sempre foi assim ou você adquiriu isso assim até com a ajuda da terapia holística?
Eu adquiri, na verdade, eu fui me trabalhando. Sim. Eu sempre fui uma pessoa também um pouco nervosa, um pouco Sim, irritadiça, ansiosa. Tá. E ao longo do tempo eu fui, né, estudando, né, as terapias, depois indo para as barras de Axis e descobrindo quem eu sou verdadeiramente. Quem é a Fernanda? A Fernanda não é nada disso aí. A Fernanda não é essa ansiedade, a Fernanda não é essa irritação, Sim, perfeito. a Fernanda não é esse medo, né? A Fernanda já teve muito medo de receber julgamentos, Sim. a Fernanda já escondeu muito quem ela é de verdade. E, então foi um trabalho assim, de autoanálise, de autocura, para hoje chegar aqui Perfeito. nessa posição. Então, é possível. Nós temos cura. Eu tenho jeito. Todo mundo tem. Todo mundo. Todo mundo tem. Sim. Todo mundo tem que acessar. Tem o slogan do Axis, né? É empoderando as pessoas a saberem o que elas sabem. Sim. Você já tem as respostas dentro de você. Sim. Você só precisa acessá-las. Sim. Tá. A vida é uma jornada fracassada que tende, no final, acabar com a morte? A vida, na verdade, a morte e a vida são as mesmas coisas, né? Eu entendo dessa forma, né? Uma né, é a linha tênue, né? Muito tênue. Vida de um lado, morte do outro, elas andam juntas. Morreu, acabou? Não, eu acho que aqui eu vou fazer uma metáfora, que aqui é como se a gente estivesse fazendo uma viagem de trem. Tá. Né? Nós embarcamos numa estação, entramos dentro daquele vagão, sentamos na nossa poltrona, entra pessoas dentro desse vagão, conhecemos, conversamos, né? Vivemos por alguns minutos com essa pessoa, ela vai desembarcar numa estação, você vai permanecer ainda dentro do vagão. Sim. E assim vai, você vai passando por diversas estações, Sim. até que você vai chegar Até no seu que- destino final. Sim. Todos desembarcaremos. Todos vamos ter que sair do trem um dia. Tá. Mas a gente sai para onde? Para onde Na você, tua crença. para onde você acredita que é o seu retorno. Onde é a tua casa, a tua essência. Né? Mas são muitas crenças, né? São crenças, eu acredito numa coisa, né? A pessoa fala outra e é uma confusão danada. Isso. É uma confusão, né, não, Fernanda? E a gente só vai saber, claro, a certeza mesmo é depois que a gente partir, né? Você sabe o que meu pai me fala? Né, meu pai tá com 80 e poucos anos. Tá super bem, super lúcido. Sim. E ele fala que a casa dele é lá no céu, perto dos planetas e das estrelas. Dos planetas e das estrelas. E eu falo, ele não tá falando que é um céu, que é um paraíso, que é determinado. Não. Ele tá falando que é o universo, Sim. né? Que é pra lá que ele volta. Sim. Uau! Porque eu faço esses questionamentos, né? Astronômicos mesmo, né? Porque tudo na vida é movimento. Nós somos movimento. Nós temos um corpo inerte que nos foi dado uma alma, né? Um ânimo, né? Um espírito. Você fala o que você quiser, né? E isso que anima o nosso corpo, é a eletricidade que está nos movendo aqui, né? A Terra é um corpo celeste que está em movimento. Ela gira em torno do Sol e gira em torno do seu próprio eixo. O Sol também está em movimento. Então, são números malucos. Se a gente parar para pensar, a gente fica louco, totalmente louco. Por isso que eu penso também que a gente esteja inserido nesse universo, nesse contexto, e a gente não pode também se considerar insignificante. De repente, a gente pode até ser o centro do universo mesmo. Talvez a gente seja os seres mais importantes do universo. Né? Ou talvez não. Ou talvez não, mas é uma dúvida. Então, o benefício da dúvida, pro réu, sempre, graças a Deus. Né? O Sol gira numa altíssima velocidade, a gente não acredita. E ele gira em torno aqui da Via Láctea, que é o que a gente... A Via Láctea também está ela está em movimento também. E ele leva para fazer essa órbita dele aí, esse caminho dele, 230 milhões de anos, a uma velocidade de 730 mil quilômetros por hora. Então, tudo é ponto de referência. Há quem diga que tudo existe e nada existe. Já pensou nisso? Já. Se tem assim, corpos celestes aí que estão
não vou exagerar, vamos falar de 1 milhão de anos-luz. Ou seja, a Terra leva 1 milhão de anos para chegar até nós. Será que esse corpo já existe? De repente já morreu. Né? Alguém está olhando para nós, de repente está vendo um dinossauro aqui ainda. É um negócio louco para cá. Se fosse possível. Né? Então depende da observação, do local de observação de você. Então tudo existe e nada existe. É uma coisa meio que papo de maconheiro mesmo, um negócio louco pra caramba. Né? Então quem somos nós nesse emaranhado todo? E é isso mesmo, é mais para provocar mesmo. A estrela mais próxima da gente, ela está há 5 anos, arredondando para cima. Se arredondar para baixo, dá 4. 4,8 anos. Né? Ela já pode ter terminado, a gente nem sabe. Já pode ter vindo outras estrelas aí. Vindo outras estrelas. Então, você está olhando, ela vai, durante 4, se ela morreu hoje, você vai vê-la durante 5 anos. Negócio louco. Isso a mais próxima. Imagina as mais distantes. Então, o que existe de depois. E a gente meio que aí brigando por um pedacinho de terra, por um carro, brigando, matando o outro, guerreando. Né? Para quê? Para nada. Para nada. Absolutamente nada, cara. Para nada. As pessoas precisam entender que quando tá olhando, né? Eu olho para você, você olha para mim. Sim. É um espelho que está aqui. É um espelho. É um espelho. Então, a partir do momento que você... Embora fisicamente pareçamos diferentes, é um espelho, é um humano. Quando você tiver essa consciência que quando você olha para o outro, é um espelho, né? O que te incomoda no outro é o que você tem que trabalhar em você e vice-versa. Perfeitamente. Pronto, tá tudo resolvido. Se você trabalhar em você, nada no outro vai te incomodar. Não. Né? No mais, é regra de conduta também, né, Fernando? Tem essa questão aí, né? O que é regra de conduta? É o que tem muitas coisas são discutíveis, né? E se fala também, esse é outro chavão que não se discute, né? Futebol, política e religião. Por que não? Se for, né, em alto nível, né? Se você se nutre de argumentos, você pode até discutir. Né? Discutir no bom sentido que eu estou falando, no sentido né, positivo da palavra. Né? Sim, e tem até uma ferramenta do Axis sobre isso, de opiniões diferentes, divergentes, que para a gente não entrar em conflito com aquela opinião, você pergunta, né? Você faz essa ferramenta. Interessante ponto de vista. Né? Você tem um interessante ponto de vista, eu tenho um interessante ponto de vista. Pronto, não vai haver conflito. Não vai haver conflito. Porque aquilo ali você é o que ele respeitou a opinião entende. do cidadão e, de repente, ele pode até mudar de opinião, né, que seja uma coisa mais coerente, porque o que é bom senso? Bom senso todos julgamos tê-lo, né? Mas, de repente, ele vai, em termos de regra de conduta, ele joga lixo no chão. Para ele é certo. Para mim, errado não é indiscutível. Eu acho que é o exemplo. É emblemático essa história de jogar papel no chão. Porque o gari vai passar e vai... Não, está errado. Não tem que jogar lixo no chão porque tem gari lá, que vai dar emprego para o gari. É um pensamento mais... Mas quais foram os exemplos, né? Isso, perfeitamente. Que essa pessoa se cercou do quê? Sim. Os exemplos foram bons? Não foram tão bons? Sim, perfeito. Né? Isso. Porque, assim, a ação, ela tem muito mais poder do que a palavra. O exemplo, ele tem muito mais poder do que a palavra. Eu vi isso, então, para mim, eu tomo isso como certo. Mas eu já demovi amigos meus, eu andava no carro de carona com eles, jogava papel no chão. Tá certo que eu sou muito cortês ao adverti-los, né? Na base meio que quase que da porrada. Para o Pô, carro, diretor... Para o carro, fala. Isso. Você esqueceu um negócio aqui no chão. Mais ou menos nesse naipe. Então, Fernanda, prazerzão falar sobre essa barra de... Eu nunca sei falar, de Access, né? Barra de Access. Access, perfeitamente. Então, você teria mais alguma coisa para falar, assim, do procedimento? Diga, por favor. Senão, eu queria tratar com você de saúde mental, cara. Né? Porque eu acho que está totalmente ligado, né? Porque nós estamos tratando do corpo, é um tratamento, é uma terapia holística, eu penso que seja com o objetivo, o intuito de melhorar a pessoa. A partir do momento que ela melhorou enquanto cidadã, enquanto indivíduo, ela pode melhorar, como você falou, a sociedade. Ela reverbera esse pensamento positivo, essas atitudes positivas na sociedade. A sociedade vai perceber mudanças nela e vai saber reconhecer e também pode ser influenciada positivamente por essa
mudança. Sim. As barras de Axis, ela ajuda muito na questão de saúde mental porque traz diversos benefícios. Então, ela vai diminuir pessoas que estão com ansiedade, síndrome do pânico, até alguns diagnósticos, né, que a gente fala que a pessoa tem TDA, TDAH, TOC, autismo, também, né? Porque, assim, essas pessoas que têm todos esses diagnósticos, elas não têm um problema. Elas só são diferentes. Sim. Só que a sociedade não consegue enxergar isso. Perfeito. Porque a sociedade quer colocar elas numa caixinha. Exatamente. Porque elas têm que ser desse formato. Sim. E é aí que mora o problema aqui entre esses conflitos. Sim. Se você começar a olhar para essas pessoas a partir dessa percepção que elas são um presente e não são um problema, Sim. tudo vai ser mais fácil para lidar com elas. Perfeito. Que maravilha. Então, as barras de saúde mental, elas estão ali para ajudar. Traz esses benefícios, praticamente instantâneo, porque você vai ter esse relaxamento do teu corpo, da sua mente. Você vai viver o presente, né? Porque o que é a pessoa ansiosa? Sim. Ela está lá no futuro. Está no futuro, exatamente. Né? Então, assim, ela vai parar com essa preocupação de estar lá no futuro e ela vai falar, ok, eu tenho que viver o aqui e agora. Sim. E se você viver bem esse aqui e agora, o seu futuro tá garantido, vai ser brilhante. Não se preocupe com isso. Sim. Né? E o que é a depressão? Né? Que a gente esqueceu desse tema também. A depressão é a pessoa que ela está lá no passado, ela não superou alguma coisa. Sim, perfeito. Então também vai trabalhar isso. Opa! Tá vivendo de uma culpa que aconteceu no passado e já foi, já passou, já né? Acabou. Algum trauma, alguma coisa e já acabou. Acabou. Então, ela tem que... bora pro presente. Bora viver o aqui e agora. Né? O aqui e agora, ele é muito precioso. Sim. Ele é muito importante. Sim, perfeito. Saúde mental é importante porque permite o desenvolvimento de habilidades pessoais, contribui para a comunidade mais sadia, comunidade mesmo, pessoas, né, seres sociais mais sadios, possibilita a participação ativa na sociedade. Eu vou falar alguns tópicos aqui. Alguns sinais de que a saúde mental pode estar comprometida são ignorar os sentimentos, talvez os seus próprios sentimentos. Lembrar esse sentimento aqui, essa coisinha que tá doendo aqui né? Aquela angustiazinha. Sim. Tá te incomodando. Sim. Então, se você não dá ouvido, né, a isso, sim, você vai indo mais lá para aquele... Vai indo mais. E você acaba somatizando e tornando uma doença que, sei lá, é psíquica em física, na realidade. Desenvolve aí, sei lá, uma úlcera e até um câncer, de repente, né? Tristeza. A pessoa que é muito triste, que vive numa tristeza profunda, ela pode ter problema no pulmão. Sim. Né? Um câncer de pulmão, né? Uma coisa bem... Sim, eu entendi bem extrema, né? Não se alimentar bem, achar exercício físico desnecessário, dormir tarde e acordar cedo, desânimo e apatia, isolamento também, tá? São alguns sintomas de que a pessoa pode não estar com a saúde mental assim em dia, na realidade. Isso. Né? E é importante que as pessoas que estão ao lado delas, sim, porque muitas vezes essas pessoas elas não estão percebendo o estado que elas estão, mas que a família, os amigos que estão ali do lado dela já começam a perceber e sim, tentar ajudá-la, orientá-la, a buscar ajuda. Sim. Isso tudo causa estresse, né? Estresse frequente, insônia diária, né? Porque isso tudo está maltratando o físico dela, né? E se está maltratando o físico, naturalmente a saúde mental dela vai para o espaço, né? Sim. Porque ela fica se cobrando sempre, mas não tem energia física para reagir a esses problemas todos, né? Exatamente. Então, assim, você tem que estar com a mente descansada. Sim. Porque sua mente está descansada, vai reverberar no teu físico. Sim, perfeito. Né? Então, claro. você precisa
Porque é a famigerada paz, né, Fernanda? Essa paz que talvez você transmita e que eu vejo em outras pessoas também, né? Pessoas simples, humildes, mas que elas estão bem resolvidas consigo próprias. Tem uma dorzinha aqui, outra ali, tem um probleminha aqui, outra ali, né? Do dia a dia, de viver em sociedade, mas que aquilo não vai ser um peso grande para determinar que ela vai ser triste, que ela vai viver amargurada, que ela vai viver reclamosa, né? Sim. Né? Mas o remédio também, né, tá ali, né, pertinho dela, é a alegria. Alegria, Né? alegria. Se você começa a trazer essa alegria, essa leveza para você, você já vai mudando a sua vibração. Sim. E isso Perfeito. vai mandando aí essa mensagem pro teu corpo. Suas Sim. células também já vão ficando mais Perfeito, felizes. perfeito. Então, assim, adoecer, né, é mais difícil adoecer dessa forma se você tá alegre. Muito mais né? difícil, perfeito, perfeito, perfeito. Para cuidar da saúde mental é importante, né? Algumas coisas você já falou aqui. Conversar com alguém e pedir ajuda. Isso eu acho um tema bastante interessante, uma colocação bastante interessante, né? Porque às vezes as pessoas, eu percebo isso, né? Elas se fecham em si próprias e acham que as pessoas se afastaram dela. Não foram as pessoas que se afastaram dela, foi ela que mudou o comportamento dela. Você não concorda comigo? Está passando um problema financeiro, um problema de saúde, um problema grave na família, perdeu um ente querido, e aí se isola. Aí fala, pô, ninguém me procura, ninguém me liga, mas nós somos ninguém e nós somos alguém. Né? Depende do lado que você está. Sim. Nós somos sempre isso. Ninguém Sim. ou alguém. Sim. Por isso que é a importância do meio, né? Então, se você tem pessoas do seu lado, Sim, claro. essas pessoas vão ver que tem alguma coisa ali que não tá legal. Sim. Mas assim, a Mas pessoa... você tem que estar no meio. Se você não tiver, a pessoa não vai. Quem não é visto não é lembrado. Exatamente, é aí que tá. A pessoa também, ao mesmo tempo que ela é lembrada, ela tem que querer ser Querer ajudada. ser ajudado. Não adianta forçar. Não adianta. Aí você não pede ajuda e fala, ninguém me ajuda. Mas tu pediu ajuda? Né? Falou com todas as letras? Não precisa. Minha mãe tinha um negócio de falar isso. Não precisa, tá todo mundo vendo. Como é que eu tô vendo, cara? Eu tenho a minha vida. Tem todo pessoas mundo... que acham que tá tudo bem. É. Se você não falar, não Sim, tocar no acho que tá tudo bem, assunto, se você não tocar no assunto e não falar, a pessoa vai acreditar que tá tudo certo, tudo bem. Sim. Então você tem que sim verbalizar. Verbalizar, né? claro. Verbalizar é importante até para poder você tirar aquela angústia, aquela ansiedade, aquela coisa ruim que está no peito, né? De repente te alivia. Falar te alivia, né? Isso, às vezes é sobre isso também. É sobre Às vezes isso, a pessoa ela perfeito. já vem guardando, já vem, né, o famoso engolir Isso, sapos. isso, Né? perfeitamente. Aí engole um sapo aqui, outro ali, quando vê a pessoa já está engolindo o brejo inteiro. Sim. Aí, de repente, Perfeito. quando a pessoa resolve falar, ela vai despejar tudo aquilo em cima de você. Perfeitamente. Então, assim, tá incomodado com alguma coisa, com alguma situação, Isso, vai fala falando. ali na hora. Vai falando. Entendeu? Já Sem resolve. melindres, né? Sem De repente, melindres. você faz uma brincadeira num grupo de WhatsApp, por exemplo, a pessoa toma como Uma ofensa. uma ofensa. Caramba, a gente não tem, né, o direito de ser, né, aquele humorzinho, tal, aquele Sim. sarcasmo positivo, né? Então, mas aí que tá. É bom também a gente aprender a ter a leitura das pessoas, a gente saber com quem a gente pode brincar, com quem a gente não pode brincar. Perfeitamente, Né? caramba. Você também ter um pouco eu, ali da análise. eu assumo essa carapuça. Análise da personalidade da pessoa. Sim. Né? Então, assim, eu sei, na minha família tem pessoas que são palhaças, que adoram fazer piadas Sim, e brincadeiras. sim. Eu entendo então, isso. assim, você recebe aquilo como uma brincadeira. Lembra o interessante ponto de vista? Sim, Pronto, ponto de vista, é você verdade. não vai tomar aquilo como pessoal, entendeu? Ou também não é sobre o outro, não é sobre você. Então, Sempre é sobre o outro. É sobre o outro. Então ignora, de repente, né? Para você não se aborrecer, né? Isso. Porque às vezes a pessoa, né? Quem fala muito dá bom dia a cavalo, né? Às vezes as pessoas podem ser inconvenientes. E acontece mesmo, né? Sim. Sem noção. A gente fala, esse cara é nosso sem noção. E pode acontecer mesmo, né? Sim. De repente fazer um comentário sobre aquela característica física de uma pessoa, isso está totalmente errado, isso é regra de conduta e esse procedimento, esse comportamento é altamente reprovável, repugnante, inclusive. Sim, então é respeito, né? Respeito, claro, sempre. respeito. Né? Bom senso não, porque bom senso todos julgamos tê-lo, a gente já falou sobre aqui. Conversar com alguém e pedir ajuda, treinar a mente de forma positiva, não sei o que é isso não, respeitar o ritmo da sua mente. Treinar e respeitar o ritmo da sua mente. Um exemplo de treinar a mente de forma positiva. Dentro do Axis tem um mantra. Sim. Eu vou falar aqui para vocês.
Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. 10 vezes de manhã, 10 vezes à noite. Isso vai mudar a energia. E você já, na hora que for dormir, né, dá o comando para tua mente. Corpo, agora é hora de dormir, descansar. Você vai ter uma boa noite de sono. Sim. Acordou? Mantra. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Sim. Universo, o quão maravilhoso pode ser o meu dia hoje? Que grandiosas e gloriosas aventuras eu viverei hoje? Bacana. Porque quando você traz isso, né, pro seu despertar, você está fazendo um convite para o universo te surpreender, te trazer presentes, mágicas, milagres e possibilidades que você não enxerga. Sim. Então, trazer essa energia positiva, né, para a tua vida, você vai perceber que fica diferente. Não tenho dúvida. Que maravilha. Praticar autocuidado. Se cuidar, né? Se amar. Se amar. Perfeitamente. Autoestima. Autoestima. Perfeitamente. Sim. Né? Porque se você não tiver uma autoestima, você não consegue atrair coisas boas. Sim. Relacionamentos, dinheiro, oportunidades, trabalho. Amigos. Perfeito. Então você tem que gostar de quem você é. Sim, perfeitamente. Né? Até tomar um banho relaxante pode ser um autocuidado também. De repente o cara é um dia cansativo, quente pra caramba, estressante, vai lá, toma um banho relaxante, né? Que é um momento muito pessoal, né? Muito íntimo o banho. Né? Você está cuidando de você. Cuidando de você próprio, claro. Fazer uma lista de atividades do dia, priorizando o que mais é importante. Eu até costumo fazer isso, mas depois que eu já fiz. Agora, uma lista anterior, não. Uma lista antes, não. Um planejamento. Um planejamento da semana ajuda você não sair do foco do que você queira fazer. Sim. Agora, as coisas positivas em relação à saúde mental. Isso a gente falou o que o que leva ao problema de saúde mental, as atitudes que a gente deve ter e depois o que ela nos traz de bem-estar. Né? Saúde mental é um estado de bem-estar que envolve a integridade emocional, psicológica e social de uma pessoa. É muito legal. Emocional em si, psicológica e o social, né? Porque nós somos seres sociais. Ela está relacionada a como uma pessoa reage às exigências da vida, harmoniza seus desejos, capacidades, ambições, ideais e emoções. Se relaciona com os outros. A gente meio que já falou sobre isso, né? É sobre o outro, tem que relacionar respeitando né? Não aquela coisa capitalista, né? Que o meu direito termina onde começa o seu. Parece que né, quadradinho, né? Não, isso aqui é meu terreno, esse é seu. Não, a gente podia meio que compartilhar, que beleza, né? Porque qual que é o problema do cidadão entrar no meu quintal, assim e tal, lá, tem uma frutazinha lá e tal. Ah, claro, aí envolve a regra de conduta, né? Sim. Né? Depende do horário, do momento e tal. Se relaciona com os outros, lida com estressores, como sobrecarga de estressores, essas coisas que nos estressam. Que traz o estresse, como sobrecarga de trabalho, perdas de pessoas queridas e dificuldades financeiras. É tudo, é exatamente isso. Né? Muito trabalho, né? Coisa sentimental, que você perdeu alguém, né? Que a gente sabe que mexe muito com a gente, e as dificuldades financeiras, money. Né? Exatamente. Faz escolhas desde as mais simples até as mais complexas. Escolhas. Então, lembra, nós falamos logo no início, as escolhas que você fizer, ela pode ser leves ou pesadas. Pesadas, perfeito. A partir do que você quer escolher. Isso. Então, se você fizer escolhas que vai te trazer mais alegria, leveza e facilidade, então a vida flui. Sim. O problema é que a gente acaba se rendendo aos prazeres momentâneos, né, Fernanda? Você não acha isso também, não? Sim. A cachaça é um prazer momentâneo. Sim. A droga é um prazer momentâneo, que vai denegrir ou vai... Acaba com o teu mental. Com o teu mental e com o teu corpo. Você cria uma dependência física, química e tudo quanto é jeito aí. Exatamente. Você está trocando um conforto, uma vida melhor, mais saudável, por uns momentos, na realidade, né? Então, mas aí, para você chegar nisso, de você fazer essas trocas momentâneas,
você está fugindo ali de quem é você, lembra? Os seus pensamentos, sentimentos e emoções que você está vivendo ali naquele momento, que te leva a isso, não é você. Né? Você está querendo saciar algo que não é seu. Sim. Então, você tem que ter essa consciência. Né? Tem até uma ferramenta do Axis, quando você tem um pensamento ruim. Você fala, por que eu estou pensando isso? Que coisa ruim, não. Aí você fala, a quem pertence isso, a quem pertence isso, devolva ao remetente com consciência anexada, devolva ao remetente com consciência anexada. Porque aquilo que veio do nada não é seu. Então você tem que mandar de volta. E com consciência anexada, porque assim, não é que você está mandando de volta para fazer ruim para quem te mandou aquilo. É que você está mandando para a origem, porque aquilo não era seu. Então é sobre isso. Sim. É isso aí, Fernanda. Oxalá todos tivéssemos a oportunidade de né, fazer uma sessão aí de barra de Access e outras sessões também de outras terapias holísticas, que eu acho que ela melhora mesmo a característica, né, e de comportamento. Elas nos fazem que esse autorresponsabilidade, né, que a gente se autoconheça, né, e que a gente melhore enquanto cidadão, né, inserido numa sociedade. A gente tem a obrigação de ser um cidadão melhor, para que a gente tenha um mundo melhor para os nossos filhos, né? Você tem os seus filhos, eu tenho a minha, e eu quero que as coisas sejam diferentes, né? Eu não quero que seja igual na minha época, no meu tempo. Isso não existe. Tempo é bom, é o que a gente está vivendo. Nós somos contemporâneos de tudo isso que está acontecendo aqui. Coisas boas e coisas ruins. Né? Então, se eu tentar né, ou fazer por onde ser um cidadão melhor, né, enquanto pessoa, melhor para a sociedade também. Né? Sim, com certeza. Ô, João, quanto tempo nós temos, João? 56. 56 minutos, é um tempo espetacular. Né? Fernanda, eu acho que eu explorei bastante você, fiz alguns contrapontos, né, necessários, inclusive, que né, são as minhas angústias, as minhas inquietudes, as minhas ansiedades, que eu hei de curá-las aí. Né? Sim. E eu posso fazer um convite? Sim, claro, fique à vontade, o programa é todo seu. Agora você pode falar naquela câmera ali, Fernanda. Tá bom. Então, aqui. Isso. Pessoal, nós vamos ter, nesse próximo sábado, 14 de dezembro, um curso de barra de Access em Ilhabela. É um curso é uma imersão de um dia, lá na Casa Gayatri, que é um espaço lindo de conexão com a Terra. Então você vai receber da energia da Terra. Sim. E você vai criar infinitas possibilidades e expandir a consciência. Então, se você sente aí no seu coração que esse é o momento de você fazer essa imersão, venha com a gente nesse curso. Vai ser maravilhoso. Bacana, bacana. Eu penso que tenha sido esclarecedor. Eu sempre faço questão de esclarecer isso, né? Às vezes a gente tem muito preconceito sobre as coisas, né? Principalmente algumas crenças religiosas mesmo, né? Então, independente, ficou bem claro aqui que a terapia holística não tem nada a ver com espiritualidade, com religião. Não pode ser católico, crente, budista, né? Muçulmano não tem problema nenhum, né? O judeu que seja, qualquer religião. Então, é um tratamento, vamos dizer que seja espiritual no sentido de te liberar, de te transformar numa pessoa melhor, né? Então isso eu acho que ficou bastante claro e eu agradeço então a tua presença e fico honrado em de recebê-la. Eu sempre fico meio constrangido assim com pessoas que eu não conheço, né? Eu fico mais na minha zona de conforto, é uma coisa que eu preciso melhorar também. Sim. Eu fico mais confortável na minha zona de conforto, ali no meu território e tal. Você é uma pessoa nova, eu tive o prazer de conhecê-la e eu farei aí uma sessão, né? Depois, né, o chat está aberto, se as pessoas quiserem fazer algum tipo de pergunta. E se você também quiser colocar lá os seus endereços, o seu telefone, como é que funciona isso, para as pessoas te procurarem. Eu quero pelo menos fazer uma sessão, a gente já está fechado já. Tá bom, não, fica o convite sim para a gente fazer. Isso, perfeitamente. Eu não sei se eu posso fazer essa imersão para que... Eu acho que eu não tenho essa competência toda, eu não terminei nem a 5ª série. Então... Não tem pré-requisito. Não tem, né? Não tem. Não tem. Essa classe, né, esse curso de barra de Access, até criança pode fazer. Muito bom. Então, é um curso que não precisa ter passado por uma sessão. Tem pessoas que já vai e já mergulha de cabeça no curso. E é isso.
É isso. Não existe certo e errado. Perfeitamente. Gratidão Existe o que pelo convite, eu que fico honrada em poder trazer um pouquinho de esclarecimento sobre o que são, né, as barras de Axis, o que são essas terapias Sim. e como elas são um complemento. Tá? E lembrando que é muito importante frisar que as terapias complementares holísticas e integrativas, elas não faz com que você se exclua do tratamento tradicional médico. Perfeito, Então, você perfeito, nunca perfeito. abandone o seu tratamento com um psicólogo, com um psiquiatra. Perfeito. Você só complementa. Ela é Tá um bom? complemento. Um complemento. Perfeito, tá? Obrigado a todos, né, pela audiência, espero que tenham gostado, eu tenho certeza, né? Foi um programa leve, tranquilo. Eu fiquei até mais leve também nesse programa. Então, se você gostou, curta, né? E compartilhe, né? Se achar necessário ou conveniente. E quem ainda não se inscreveu, se inscreva no canal. Hoje a gente tem, né, uma plateia, né? Não é só o João hoje, então eu vou perguntar para os dois. Eu posso encerrar esse programa? Pode, Ló. Sim, senhor, pode. Não, ela não sabe ainda. Pode ir logo que tem que responder. Abraço a todos.